E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Mário Vitor e vocês estão aqui na nossa primeira aula de língua portuguesa para concursos públicos. E hoje nós vamos iniciar com uma aula muito, mas muito necessária para todos os concursos públicos que eu já vi, que eu já tive acesso. Uma aula sobre regência. E aí eu vos pergunto, o que seria regência? Regência, turma, para que nós possamos contextualizar, trazer uma definição, eu vou trazer a vocês o significado, por exemplo, de um período que ocorreu no Brasil de 1830 a 1840, que foi o chamado período regencial. Que período foi esse, Mário? Foi o período em que o Brasil foi governado, que o Brasil foi cuidado, que o Brasil foi comandado por um grupo de regentes. E aí passaram pelo poder regências trinas, ou seja, 3 governadores, regências unas, ou seja, um governador, até que ocorresse a maioridade de Dom Pedro II, que em 1840, aos 15 anos, montou um golpe para assumir o poder. E é interessante observar a palavra que eu utilizei para a significância do termo regência. Foi a palavra governo. Regência é o mesmo que governo. Dentro da regência, eu observo que eu tenho o termo regente, que é o governante, e o termo regido, que é o governado. O que temos dentro dessa perspectiva? Temos dentro dessa perspectiva uma ideia de que regência nada mais é do que o estudo da dependência. Mário, dependência do quê? Dentro da língua portuguesa, dentro de um cenário macroscópico falando, nós temos de analisar que sempre, eu disse sempre, na língua, existirão palavras que vão agregar uma relação de dependência e existirão palavras que serão necessariamente as dependentes dessas. Então, dentro dessa lógica, eu tenho que analisar frase a frase e entender como é que são essas relações de dependência. Para quê, Mário? Para 3 coisas. A primeira, para você entender sintaticamente a expressão das frases, e mais especificamente das frases, os períodos compostos por mais de uma oração. Dentro dessa lógica, eu também tenho a importância da regência para as redações. Vocês muito provavelmente farão a redação ou até estarão ali propensos a desenvolver respostas para os conteúdos da estrutura da redação oficial. Então, para isso, é preciso que você conheça e domine os conteúdos de regência para os elementos da gramática textual. E o terceiro e principal ponto, para saber o momento ideal de se utilizar uma crase. Gente, eu não lembro de um concurso público que não tenha crase como uma das questões possíveis. Eu não lembro, eu desconheço. Todos os principais concursos públicos trazem a crase de forma direta ou indireta dentro das questões. E para acertar crase, você precisa conhecer regência. Então, seguindo toda essa lógica, todas essas nuances atreladas, vou começar com a apresentação das primeiras frases. Por exemplo, eu tenho a frase, temos confiança em Deus. Frase simples, uma única oração, né? Dentro dessa lógica, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar que para se fazer uma análise gramatical, eu preciso de uma amplitude muito grande. E uma amplitude muito grande baseada em 2 perspectivas. A perspectiva morfológica e a perspectiva sintática.
Então, tudo que eu fizer aqui de análise em azul será para referendar a morfologia. Para quem não lembra, morfologia é o estudo das classes gramaticais. E ele necessariamente identifica a forma, a formação das palavras. Então, cada palavra tem uma forma que deriva dessa formação específica. Então, seguindo essa lógica, nós temos a morfologia e temos a sintaxe, que é o estudo da função. Cada palavra tem uma função dentro de uma oração. Cada oração tem uma função dentro de um período simples ou, principalmente, de um período composto. Então, o estudo das funções da língua. Então, analisando isso aqui, eu tenho uma única oração. Então, um período simples. Então, já começo com o estudo das classes gramaticais. Por exemplo, a palavra temos é um verbo. A palavra confiança é um substantivo. A palavra em é uma preposição. A palavra Deus é um novo substantivo. Muito fácil. Identificar isso é necessariamente o princípio inicial. Mas se você for analisar, nós temos muitas nuances dentro de cada um deles. Por exemplo, quando eu falo em verbo, eu tenho que entender que existem múltiplas formas verbais. Dentre elas, duas consideradas principais. São elas os verbos de ligação e os verbos nocionais. Prestem muita atenção. Quando eu falo em verbo de ligação, eu estou falando em verbo que indica estado emocional, estado físico. Já quando eu falo em verbo nocional, eu estou falando em verbos que indicam ação ou fenômeno da natureza. Até aí tudo bem, turma? Vocês estão conseguindo compreender? Tá fácil, não tá? Dentre os verbos de ligação, o que eu tenho que saber? Que só 7, eu repito, só 7 são verbos de ligação propriamente ditos na língua portuguesa. São eles os mais conhecidos: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e andar. Quando você encontrar esses verbos, você pode elencá-los como verbos de ligação. E há uma premissa muito clara dentre os verbos de ligação para uma sequência lógica. Qual? Nenhum verbo de ligação indica relação de dependência. Ou seja, o verbo de ligação em si não pode ser regente. Olha que informação relevante. Verbo de ligação não pode ser termo regente. Então, ó, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer e andar não pertencem à forma regente. Tá claro? Se cair na prova, necessariamente algo assim, já desmarque, já considere errado. Tá bom? Segundo ponto. Os verbos nocionais. Quando eu falo em verbo nocional, eu estou falando necessariamente em verbos que indicam ação ou fenômeno da natureza. Propriamente dizendo, são verbos que possuem transitividade, começando com os verbos transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo, ou transitivo direto e indireto, ou, obviamente, os verbos intransitivos, que são aqueles que não possuem transitividade.
Dentro dessa lógica, eu observo que esses três primeiros necessitam de quê, Mário? Esses três primeiros necessitam de complemento. Necessitam de complemento. Resultado. Quando eu analiso a palavra dependência, significa dizer que eu tenho um termo principal e que o termo que vem a ser complementar serve como termo dependente. Resultado. Os verbos transitivo direto, indireto ou direto e indireto são verbos que estão, sim, servindo como termos regentes. Servem como termos regentes. Mário, eles sempre serão termos regentes? Opa, não, senhor. Eles podem executar, eles podem desempenhar a forma regencial, mas nem sempre são regentes. A gente vai ver daqui a pouco na prática. Já os verbos intransitivos são verbos que não necessitam de complemento. Se ele não necessita de complemento, qual é a consequência disso? É a de que, assim como os verbos de ligação, eles não podem ser termos regentes. Até aí, tudo bem, turma? Tranquilo? Facílimo? Vamos lá. Fizemos aqui uma análise meramente morfológica. Então, associando ao verbo temos, o que é que eu posso observar? Quem tem algo ou tem alguma coisa. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Se quem tem algo ou alguma coisa, significa que esse é um verbo transitivo direto. Mário, por que direto? Olhem para cá. Entre o verbo ter e o seu complemento, que é confiança, há alguma palavra que faça essa ligação? Sim ou não? Não. Não há. Ou seja, a conexão entre o verbo transitivo direto e o seu complemento, chamado objeto direto, ocorreu de uma maneira direta. Por isso o nome. O que é, portanto, objeto direto? É quando o núcleo do meu objeto está colado, está ao lado do meu verbo transitivo. Certo? Quando eu tenho verbo transitivo indireto, eu preciso obrigatoriamente ter uma palavrinha entre os dois. Que palavrinha é essa? Normalmente é a preposição. Então, todo objeto indireto é preposicionado. Ok, turma? Compreenderam? O que eu posso observar aqui? Temos confiança em Deus. Esse em desempenha alguma função? Claro. Ele desempenha a função de adjunto adnominal. Mário, o que é um adjunto? Adjunto anda junto. Adjunto anda junto. Se ele é uma palavra que está sempre ao lado de um nome, ou seja, se ele é uma palavra nominal, ele é um adjunto adnominal. Agora, se ele é um adjunto que tem uma relação íntima, ou seja, que ele complementa de sentido um verbo, ele anda junto a um verbo. Então, ele é um adjunto adverbial. Pasmem, só os advérbios podem ser adjuntos adverbiais. Já adjuntos adnominais podem ser preposição, artigo, adjetivo
o próprio advérbio em determinada, o próprio pronome em determinadas situações e o próprio substantivo em determinadas situações. Ainda pode ser também o numeral, ok? Então, adjunta nominal. E Deus é um núcleo. Aí você se pergunta, é um núcleo de quê, Mário? Para isso, eu preciso voltar na relação de dependência. Na regência, eu só tenho como definir quem é o regente e quem é o regido por meio de uma situação subjetiva. Qual? Qual dentre essas palavras é a que detém o principal sentido da frase? Temos a palavra mais importante dessa frase é confiança. Resultado, confiança é o meu regente. Pergunta, confiança é verbo? Se confiança não é verbo, significa dizer que ocorre aqui um caso de regência nominal. Por que ocorre um caso de regência nominal? Porque necessariamente, quando o meu regente não for um verbo, ocorre regência nominal. Quando for um verbo, ocorre regência verbal. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Facílimo? Vamos juntos. Dentro dessa lógica, o que eu observo? Se confiança é o meu regente, o que vem ao lado dele, após a vinda dele, é o meu regido. Se o meu regente é nominal, o meu regido desempenha que função, Mário? Ele desempenha a função de complemento nominal. Tá claro isso, galera? Então, quando ocorre caso de regência nominal, eu disse sempre, repito sempre, volto a repetir sempre, em caso de regência nominal, o meu regido terá a função de complemento nominal. Ok. Pergunta de prova. Eu tenho uma frase como essa. Ele vai perguntar o quê, Mário? Indique qual é o regido? Não. Ele vai pedir para você marcar dentre as alternativas posteriores aquela que possui a mesma relação desta frase aqui. A mesma situação e função sintática. A mesma noção de regência. O mesmo regente ou o mesmo regido. Então, basicamente, turma, ele vai pedir, dentre as frases subsequentes, aquela em que se desempenha uma presença de um complemento nominal. E aí, nós vamos entender na próxima aula quando, e principalmente como nós podemos diferenciar complemento nominal de objeto indireto. Beleza? Conto com a sua audiência. Até o próximo encontro.